Não passe por este dia sem fazer esta oração. Talvez você tenha aberto este vídeo porque sente que precisa de proteção. Talvez o seu coração esteja carregado. Talvez existam batalhas que ninguém conhece. Talvez você tenha acordado com medo, com ansiedade, com preocupações, ou simplesmente sentido que precisa da ajuda de Deus. Se foi isso que aconteceu, acredite, você não chegou aqui por acaso. O Senhor te conduziu até este momento. E hoje, o Arcanjo Miguel, o grande príncipe da milícia celeste, intercederá por você, pela sua casa e por tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Mas eu quero lhe fazer um pedido muito especial. Não saia deste vídeo antes da oração terminar. Permaneça comigo até a última palavra. Ore com fé, ore com confiança, porque muitas vezes é justamente na perseverança que Deus realiza aquilo que parecia impossível. Se você acredita no poder da oração, escreva agora nos comentários: Arcanjo Miguel, combate por mim e pela minha vida. Eu também quero convidar você a se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito. Aqui todos os dias fazemos poderosas orações para fortalecer a nossa fé e aproximar o nosso coração de Deus. Ative o sino das notificações para não perder nenhuma oração. Deixe o seu gostei no vídeo e compartilhe com as pessoas que você ama. E se esta oração tocar o seu coração, ajude a espalhar esta mensagem. Agora, onde você estiver, feche seus olhos, entregue todas as suas preocupações nas mãos do Senhor e abra o seu coração. Imagine o Arcanjo Miguel vestido com a sua armadura resplandecente, empunhando a espada de luz que derrota todo o mal, abrindo o caminho à sua frente, guardando cada passo, porque a partir deste momento não será apenas uma oração, será um encontro com a proteção, a esperança e a poderosa presença de Deus. Vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Arcanjo Miguel, antes que este dia continue, nos colocamos diante da presença de Deus e pedimos a tua poderosa intercessão. Não queremos caminhar sozinhos. Não queremos enfrentar as batalhas invisíveis apenas com as nossas forças. Precisamos da tua proteção, da tua espada de luz e precisamos da tua coragem. Neste momento, visita a nossa vida, passa pela porta da nossa casa, entra em cada cômodo, derrama paz onde existe inquietação, leva esperança onde existe tristeza, leva coragem onde existe medo, leva luz onde existe trevas. Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro fiel do Deus Altíssimo, combate por nós. Combate por nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, pelos nossos sonhos, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Combate por tudo aquilo que Deus preparou para nós. Que nenhuma armadilha do inimigo consiga nos alcançar. Que nenhuma palavra maldita tenha força sobre a nossa vida. Que toda inveja, todo ódio, toda perseguição, toda mentira, todo plano maligno caiam por terra agora, pela autoridade do Senhor. Arcanjo Miguel, estende tuas asas sobre nós, que elas sejam como um escudo contra todo o perigo. Se existe alguém desejando o nosso mal, que esse mal não encontre caminho, que toda seta lançada contra nós seja quebrada, que toda cilada do inimigo seja descoberta, que todo ataque seja desfeito, que toda intenção perversa se transforme em derrota, porque pertencemos a Deus.
Arcanjo Miguel, coloca a tua espada de fogo diante da nossa casa. Guarda as nossas portas, nossas janelas. Guarda nossos caminhos, nossos passos. Que nenhum acidente aconteça, que nenhum perigo nos surpreenda. Que nenhuma notícia ruim chegue até nós. Que o Senhor envie seus anjos para nos cercar em todos os lugares por onde caminharmos. Se hoje precisarmos tomar decisões, concede-nos sabedoria. Se hoje enfrentarmos desafios, concede-nos coragem. Se hoje encontrarmos obstáculos, abre caminho. Se hoje estivermos cansados, renova as nossas forças. Arcanjo Miguel, afasta toda confusão, toda angústia, toda opressão. Afasta toda influência maligna, todo espírito de divisão, toda palavra de derrota. Afasta da nossa vida toda mentira que tenta nos fazer acreditar que Deus nos abandonou. Nós cremos que Deus está conosco. Nós cremos que o Senhor nunca perde uma batalha, que toda a promessa de Deus há de se cumprir. Por isso não aceitaremos o medo, não aceitaremos o fracasso e muito menos o desespero. A nossa esperança está firmada em Cristo. Arcanjo Miguel, leva diante do trono de Deus as nossas súplicas. Apresenta os nossos pedidos, as nossas lágrimas, as nossas necessidades, os nossos sonhos. Que o Senhor olhe para nós com misericórdia. Se existem portas fechadas, que Deus as abra. Se existem causas impossíveis, que Deus intervenha. Se existem enfermidades, que Deus derrame a sua cura. Se existem dívidas, que Deus envie a sua providência divina. Arcanjo Miguel, afasta de nós todo espírito de desânimo, de fracasso, de confusão, de violência, de medo, de desespero e de desesperança. Que somente o Espírito Santo governe a nossa mente. Que somente a paz de Cristo habite em nosso coração. Que somente a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Neste dia, entregamos os nossos passos nas mãos do Senhor. Consagramos a nossa casa, a nossa vida, o nosso futuro, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda viveremos. Arcanjo Miguel, permanece à nossa frente, ao nosso lado, atrás de nós, acima de nós. Que a tua proteção nos acompanhe desde o nascer do sol até o cair da noite. Que em cada instante lembremo-nos de que Deus caminha conosco. Mesmo quando não enxergamos saída, o Senhor já estará preparando um novo caminho. Mesmo quando tudo parecer impossível, o céu continuará trabalhando ao nosso favor. Mesmo quando as forças faltarem, a graça de Deus será suficiente. Hoje escolhemos confiar, escolhemos permanecer firmes, escolhemos vencer pela fé e declaramos que nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Deus vivo. Que Jesus Cristo reine em nossa casa, em nossa família e em nossos corações. E que o Arcanjo Miguel, servo fiel do Altíssimo, continue intercedendo por nós, protegendo-nos, fortalecendo-nos e nos conduzindo pelos caminhos da paz, da verdade, da esperança e da vitória. Assim, confiamos inteiramente na misericórdia, no amor e no poder de Deus. E agora, Arcanjo Miguel, nós descansamos o nosso coração na certeza de que Deus já está agindo ao nosso favor. Ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, nós cremos que o Senhor já está abrindo caminhos.
Nós cremos que portas estão sendo abertas, correntes estão sendo quebradas. Enquanto orávamos, o céu já se moveu. Enquanto clamávamos, Deus ouviu cada palavra, cada lágrima, cada suspiro e cada pedido que saiu do mais profundo do nosso coração. Não seremos vencidos pela tristeza, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa esperança. Arcanjo Miguel, protege os nossos passos, ilumina os nossos caminhos. Que a tua espada de luz permaneça levantada sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre tudo aquilo que Deus confiou às nossas mãos. Que os santos anjos do Senhor nos acompanhem desde o amanhecer até o anoitecer. Que a paz de Cristo encha cada ambiente por onde passarmos. E que jamais nos falte a certeza de que Deus caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. Que nenhuma força do mal tenha autoridade sobre a nossa vida, porque pertencemos ao Senhor dos Exércitos. Quando as dificuldades aparecerem, levantaremos os nossos olhos para o céu, porque é de Deus que vem o nosso socorro. Arcanjo Miguel, fortalece a nossa fé, renova as nossas forças, protege-nos em cada decisão, guarda-nos em cada caminho, nos conduza sempre para mais perto do coração de Deus. Nós agradecemos ao Pai Celestial, porque sabemos que nenhuma oração feita com fé é esquecida. Cada palavra que pronunciamos hoje foi recebida pela infinita misericórdia do Senhor. Seguimos confiantes, não porque tudo será fácil, mas porque o Senhor estará conosco em todos os dias. Nós recebemos pela fé a tua proteção, Arcanjo Miguel. Recebemos a força do Espírito Santo, a paz de Jesus Cristo e as bênçãos abundantes de Deus, e declaramos com toda a confiança que nenhuma batalha será maior do que o poder do nosso Pai. Que a nossa vida seja sempre um testemunho do amor de Deus, da misericórdia, da fidelidade e do seu infinito poder. E que a cada novo amanhecer, o nosso coração se levante com ainda mais fé, mais esperança, mais coragem e mais confiança naquele que nunca falha, que nunca abandona e que jamais perde uma única batalha. Em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, antes que este dia continue, nos colocamos diante da presença de Deus e pedimos a tua poderosa intercessão. Não queremos caminhar sozinhos. Não queremos enfrentar as batalhas invisíveis apenas com as nossas forças. Precisamos da tua proteção, da tua espada de luz e precisamos da tua coragem. Neste momento, visita a nossa vida, passa pela porta da nossa casa, entra em cada cômodo, derrama paz onde existe inquietação, leva esperança onde existe tristeza, leva coragem onde existe medo, leva luz onde existe trevas. Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro fiel do Deus Altíssimo, combate por nós. Combate por nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, pelos nossos sonhos, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Combate por tudo aquilo que Deus preparou para nós. Que nenhuma armadilha do inimigo consiga nos alcançar. Que nenhuma palavra maldita tenha força sobre a nossa vida. Que toda inveja, todo ódio, toda perseguição, toda mentira, todo plano maligno caiam por terra agora, pela autoridade do Senhor. Arcanjo Miguel, estende tuas asas sobre nós, que elas sejam como um escudo contra todo perigo,
Se existe alguém desejando o nosso mal, que esse mal não encontre caminho, que toda seta lançada contra nós seja quebrada, que toda cilada do inimigo seja descoberta, que todo ataque seja desfeito, que toda intenção perversa se transforme em derrota, porque pertencemos a Deus. Arcanjo Miguel, coloca a tua espada de fogo diante da nossa casa. Guarda as nossas portas, nossas janelas. Guarda nossos caminhos, nossos passos. Que nenhum acidente aconteça, que nenhum perigo nos surpreenda. Que nenhuma notícia ruim chegue até nós. Que o Senhor envie seus anjos para nos cercar em todos os lugares por onde caminharmos. Se hoje precisarmos tomar decisões, concede-nos sabedoria. Se hoje enfrentarmos desafios, concede-nos coragem. Se hoje encontrarmos obstáculos, abre caminho. Se hoje estivermos cansados, renova as nossas forças. Arcanjo Miguel, afasta toda confusão, toda angústia, toda opressão. Afasta toda influência maligna, todo espírito de divisão, toda palavra de derrota. Afasta da nossa vida toda mentira que tenta nos fazer acreditar que Deus nos abandonou. Nós cremos que Deus está conosco. Nós cremos que o Senhor nunca perde uma batalha, que toda a promessa de Deus há de se cumprir. Por isso não aceitaremos o medo, não aceitaremos o fracasso e muito menos o desespero. A nossa esperança está firmada em Cristo. Arcanjo Miguel, leva diante do trono de Deus as nossas súplicas. Apresenta os nossos pedidos, as nossas lágrimas, as nossas necessidades, os nossos sonhos. Que o Senhor olhe para nós com misericórdia. Se existem portas fechadas, que Deus as abra. Se existem causas impossíveis, que Deus intervenha. Se existem enfermidades, que Deus derrame a sua cura. Se existem dívidas, que Deus envie a sua providência divina. Arcanjo Miguel, afasta de nós todo espírito de desânimo, de fracasso, de confusão, de violência, de medo, de desespero e de desesperança. Que somente o Espírito Santo governe a nossa mente. Que somente a paz de Cristo habite em nosso coração. Que somente a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Neste dia, entregamos os nossos passos nas mãos do Senhor. Consagramos a nossa casa, a nossa vida, o nosso futuro, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda viveremos. Arcanjo Miguel, permanece à nossa frente, ao nosso lado, atrás de nós, acima de nós. Que a tua proteção nos acompanhe desde o nascer do sol até o cair da noite. Que em cada instante lembremos-nos de que Deus caminha conosco. Mesmo quando não enxergamos saída, o Senhor já estará preparando um novo caminho. Mesmo quando tudo parecer impossível, o céu continuará trabalhando ao nosso favor. Mesmo quando as forças faltarem, a graça de Deus será suficiente. Hoje escolhemos confiar, escolhemos permanecer firmes, escolhemos vencer pela fé e declaramos que nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Deus vivo. Que Jesus Cristo reine em nossa casa, em nossa família e em nossos corações. E que o Arcanjo Miguel, servo fiel do Altíssimo, continue intercedendo por nós, protegendo-nos, fortalecendo-nos e nos conduzindo pelos caminhos da paz, da verdade, da esperança e da vitória. Assim,
confiamos inteiramente na misericórdia, no amor e no poder de Deus. E agora, Arcanjo Miguel, nós descansamos o nosso coração na certeza de que Deus já está agindo ao nosso favor. Ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, nós cremos que o Senhor já está abrindo caminhos. Nós cremos que portas estão sendo abertas, correntes estão sendo quebradas. Enquanto orávamos, o céu já se moveu. Enquanto clamávamos, Deus ouviu cada palavra, cada lágrima, cada suspiro e cada pedido que saiu do mais profundo do nosso coração. Não seremos vencidos pela tristeza, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa esperança. Arcanjo Miguel, protege os nossos passos, ilumina os nossos caminhos. Que a tua espada de luz permaneça levantada sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre tudo aquilo que Deus confiou às nossas mãos. Que os santos anjos do Senhor nos acompanhem desde o amanhecer até o anoitecer. Que a paz de Cristo encha cada ambiente por onde passarmos. E que jamais nos falte a certeza de que Deus caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. Que nenhuma força do mal tenha autoridade sobre a nossa vida, porque pertencemos ao Senhor dos Exércitos. Quando as dificuldades aparecerem, levantaremos os nossos olhos para o céu, porque é de Deus que vem o nosso socorro. Arcanjo Miguel, fortalece a nossa fé, renova as nossas forças, protege-nos em cada decisão, guarda-nos em cada caminho, nos conduza sempre para mais perto do coração de Deus. Nós agradecemos ao Pai Celestial, porque sabemos que nenhuma oração feita com fé é esquecida. Cada palavra que pronunciamos hoje foi recebida pela infinita misericórdia do Senhor. Seguimos confiantes, não porque tudo será fácil, mas porque o Senhor estará conosco em todos os dias. Nós recebemos pela fé a tua proteção, Arcanjo Miguel. Recebemos a força do Espírito Santo, a paz de Jesus Cristo e as bênçãos abundantes de Deus, e declaramos com toda a confiança que nenhuma batalha será maior do que o poder do nosso Pai. Que a nossa vida seja sempre um testemunho do amor de Deus, da misericórdia, da fidelidade e do seu infinito poder. E que a cada novo amanhecer, o nosso coração se levante com ainda mais fé, mais esperança, mais coragem e mais confiança naquele que nunca falha, que nunca abandona e que jamais perde uma única batalha. Em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, antes que este dia continue, nos colocamos diante da presença de Deus e pedimos a tua poderosa intercessão. Não queremos caminhar sozinhos. Não queremos enfrentar as batalhas invisíveis apenas com as nossas forças. Precisamos da tua proteção, da tua espada de luz, e precisamos da tua coragem. Neste momento, visita a nossa vida, passa pela porta da nossa casa, entra em cada cômodo, derrama paz onde existe inquietação, leva esperança onde existe tristeza, leva coragem onde existe medo, leva luz onde existe trevas. Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro fiel do Deus Altíssimo, combate por nós. Combate por nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, pelos nossos sonhos, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Combate por tudo aquilo que Deus preparou para nós. Que nenhuma armadilha do inimigo consiga nos alcançar.
Que nenhuma palavra maldita tenha força sobre a nossa vida. Que toda inveja, todo ódio, toda perseguição, toda mentira, todo plano maligno caiam por terra agora, pela autoridade do Senhor. Arcanjo Miguel, estende tuas asas sobre nós, que elas sejam como um escudo contra todo o perigo. Se existe alguém desejando o nosso mal, que esse mal não encontre caminho. Que toda seta lançada contra nós seja quebrada. Que toda cilada do inimigo seja descoberta. Que todo ataque seja desfeito. Que toda intenção perversa se transforme em derrota, porque pertencemos a Deus. Arcanjo Miguel, coloca a tua espada de fogo diante da nossa casa. Guarda as nossas portas, nossas janelas. Guarda nossos caminhos, nossos passos. Que nenhum acidente aconteça, que nenhum perigo nos surpreenda. Que nenhuma notícia ruim chegue até nós. Que o Senhor envie seus anjos para nos cercar em todos os lugares por onde caminharmos. Se hoje precisarmos tomar decisões, concede-nos sabedoria. Se hoje enfrentarmos desafios, concede-nos coragem. Se hoje encontrarmos obstáculos, abre caminho. Se hoje estivermos cansados, renova as nossas forças. Arcanjo Miguel, afasta toda confusão, toda angústia, toda opressão. Afasta toda influência maligna, todo espírito de divisão, toda palavra de derrota. Afasta da nossa vida toda mentira que tenta nos fazer acreditar que Deus nos abandonou. Nós cremos que Deus está conosco. Nós cremos que o Senhor nunca perde uma batalha, que toda a promessa de Deus há de se cumprir. Por isso não aceitaremos o medo, não aceitaremos o fracasso e muito menos o desespero. A nossa esperança está firmada em Cristo. Arcanjo Miguel, leva diante do trono de Deus as nossas súplicas. Apresenta os nossos pedidos, as nossas lágrimas, as nossas necessidades, os nossos sonhos. Que o Senhor olhe para nós com misericórdia. Se existem portas fechadas, que Deus as abra. Se existem causas impossíveis, que Deus intervenha. Se existem enfermidades, que Deus derrame a sua cura. Se existem dívidas, que Deus envie a sua providência divina. Arcanjo Miguel, afasta de nós todo espírito de desânimo, de fracasso, de confusão, de violência, de medo, de desespero e de desesperança. Que somente o Espírito Santo governe a nossa mente. Que somente a paz de Cristo habite em nosso coração. Que somente a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Neste dia, entregamos os nossos passos nas mãos do Senhor. Consagramos a nossa casa, a nossa vida, o nosso futuro, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda viveremos. Arcanjo Miguel, permanece à nossa frente, ao nosso lado, atrás de nós, acima de nós. Que a tua proteção nos acompanhe desde o nascer do sol até o cair da noite. Que em cada instante lembremos-nos de que Deus caminha conosco. Mesmo quando não enxergamos saída, o Senhor já estará preparando um novo caminho. Mesmo quando tudo parecer impossível, o céu continuará trabalhando ao nosso favor. Mesmo quando as forças faltarem, a graça de Deus será suficiente. Hoje escolhemos confiar, escolhemos permanecer firmes, escolhemos vencer pela fé e declaramos que nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Deus vivo. Que Jesus Cristo reine em nossa casa,
em nossa família e em nossos corações. E que o Arcanjo Miguel, servo fiel do Altíssimo, continue intercedendo por nós, protegendo-nos, fortalecendo-nos e nos conduzindo pelos caminhos da paz, da verdade, da esperança e da vitória. Assim, confiamos inteiramente na misericórdia, no amor e no poder de Deus. E agora, Arcanjo Miguel, nós descansamos o nosso coração na certeza de que Deus já está agindo ao nosso favor. Ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, nós cremos que o Senhor já está abrindo caminhos. Nós cremos que portas estão sendo abertas, correntes estão sendo quebradas. Enquanto orávamos, o céu já se moveu. Enquanto clamávamos, Deus ouviu cada palavra, cada lágrima, cada suspiro e cada pedido que saiu do mais profundo do nosso coração. Não seremos vencidos pela tristeza, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa esperança. Arcanjo Miguel, protege os nossos passos, ilumina os nossos caminhos. Que a tua espada de luz permaneça levantada sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre tudo aquilo que Deus confiou às nossas mãos. Que os santos anjos do Senhor nos acompanhem desde o amanhecer até o anoitecer. Que a paz de Cristo encha cada ambiente por onde passarmos. E que jamais nos falte a certeza de que Deus caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. Que nenhuma força do mal tenha autoridade sobre a nossa vida, porque pertencemos ao Senhor dos Exércitos. Quando as dificuldades aparecerem, levantaremos os nossos olhos para o céu, porque é de Deus que vem o nosso socorro. Arcanjo Miguel, fortalece a nossa fé, renova as nossas forças, protege-nos em cada decisão, guarda-nos em cada caminho, nos conduza sempre para mais perto do coração de Deus. Nós agradecemos ao Pai Celestial, porque sabemos que nenhuma oração feita com fé é esquecida. Cada palavra que pronunciamos hoje foi recebida pela infinita misericórdia do Senhor. Seguimos confiantes, não porque tudo será fácil, mas porque o Senhor estará conosco em todos os dias. Nós recebemos pela fé a tua proteção, Arcanjo Miguel. Recebemos a força do Espírito Santo, a paz de Jesus Cristo e as bênçãos abundantes de Deus, e declaramos com toda a confiança que nenhuma batalha será maior do que o poder do nosso Pai. Que a nossa vida seja sempre um testemunho do amor de Deus, da misericórdia, da fidelidade e do seu infinito poder. E que a cada novo amanhecer, o nosso coração se levante com ainda mais fé, mais esperança, mais coragem e mais confiança naquele que nunca falha, que nunca abandona e que jamais perde uma única batalha. Em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, antes que este dia continue, nos colocamos diante da presença de Deus e pedimos a tua poderosa intercessão. Não queremos caminhar sozinhos. Não queremos enfrentar as batalhas invisíveis apenas com as nossas forças. Precisamos da tua proteção, da tua espada de luz, e precisamos da tua coragem. Neste momento, visita a nossa vida, passa pela porta da nossa casa, entra em cada cômodo, derrama paz onde existe inquietação, leva esperança onde existe tristeza, leva coragem onde existe medo, leva luz onde existe trevas. Arcanjo Miguel,
príncipe da milícia celeste, guerreiro fiel do Deus Altíssimo, combate por nós. Combate por nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, pelos nossos sonhos, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Combate por tudo aquilo que Deus preparou para nós. Que nenhuma armadilha do inimigo consiga nos alcançar. Que nenhuma palavra maldita tenha força sobre a nossa vida. Que toda inveja, todo ódio, toda perseguição, toda mentira, todo plano maligno, caiam por terra agora, pela autoridade do Senhor. Arcanjo Miguel, estende tuas asas sobre nós, que elas sejam como um escudo contra todo perigo. Se existe alguém desejando o nosso mal, que esse mal não encontre caminho, que toda seta lançada contra nós seja quebrada, que toda cilada do inimigo seja descoberta, que todo ataque seja desfeito, que toda intenção perversa se transforme em derrota, porque pertencemos a Deus. Arcanjo Miguel, coloca a tua espada de fogo diante da nossa casa. Guarda as nossas portas, nossas janelas. Guarda nossos caminhos, nossos passos. Que nenhum acidente aconteça, que nenhum perigo nos surpreenda. Que nenhuma notícia ruim chegue até nós. Que o Senhor envie seus anjos para nos cercar em todos os lugares por onde caminharmos. Se hoje precisarmos tomar decisões, concede-nos sabedoria. Se hoje enfrentarmos desafios, concede-nos coragem. Se hoje encontrarmos obstáculos, abre caminho. Se hoje estivermos cansados, renova as nossas forças. Arcanjo Miguel, afasta toda confusão, toda angústia, toda opressão. Afasta toda influência maligna, todo espírito de divisão, toda palavra de derrota. Afasta da nossa vida toda mentira que tenta nos fazer acreditar que Deus nos abandonou. Nós cremos que Deus está conosco. Nós cremos que o Senhor nunca perde uma batalha, que toda a promessa de Deus há de se cumprir. Por isso não aceitaremos o medo, não aceitaremos o fracasso e muito menos o desespero. A nossa esperança está firmada em Cristo. Arcanjo Miguel, leva diante do trono de Deus as nossas súplicas. Apresenta os nossos pedidos, as nossas lágrimas, as nossas necessidades, os nossos sonhos. Que o Senhor olhe para nós com misericórdia. Se existem portas fechadas, que Deus as abra. Se existem causas impossíveis, que Deus intervenha. Se existem enfermidades, que Deus derrame a sua cura. Se existem dívidas, que Deus envie a sua providência divina. Arcanjo Miguel, afasta de nós todo espírito de desânimo, de fracasso, de confusão, de violência, de medo, de desespero e de desesperança. Que somente o Espírito Santo governe a nossa mente. Que somente a paz de Cristo habite em nosso coração. Que somente a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Neste dia, entregamos os nossos passos nas mãos do Senhor. Consagramos a nossa casa, a nossa vida, o nosso futuro, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda viveremos. Arcanjo Miguel, permanece à nossa frente, ao nosso lado, atrás de nós, acima de nós. Que a tua proteção nos acompanhe desde o nascer do sol até o cair da noite. Que em cada instante lembremos-nos de que Deus caminha conosco. Mesmo quando não enxergamos saída, o Senhor já estará preparando um novo caminho. Mesmo quando tudo parecer impossível, o céu continuará trabalhando ao nosso favor.
Mesmo quando as forças faltarem, a graça de Deus será suficiente. Hoje escolhemos confiar, escolhemos permanecer firmes, escolhemos vencer pela fé e declaramos que nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Deus vivo. Que Jesus Cristo reine em nossa casa, em nossa família e em nossos corações. E que o Arcanjo Miguel, servo fiel do Altíssimo, continue intercedendo por nós, protegendo-nos, fortalecendo-nos e nos conduzindo pelos caminhos da paz, da verdade, da esperança e da vitória. Assim, confiamos inteiramente na misericórdia, no amor e no poder de Deus. E agora, Arcanjo Miguel, nós descansamos o nosso coração na certeza de que Deus já está agindo ao nosso favor. Ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, nós cremos que o Senhor já está abrindo caminhos. Nós cremos que portas estão sendo abertas, correntes estão sendo quebradas. Enquanto orávamos, o céu já se moveu. Enquanto clamávamos, Deus ouviu cada palavra, cada lágrima, cada suspiro e cada pedido que saiu do mais profundo do nosso coração. Não seremos vencidos pela tristeza, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa esperança. Arcanjo Miguel, protege os nossos passos, ilumina os nossos caminhos. Que a tua espada de luz permaneça levantada sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre tudo aquilo que Deus confiou às nossas mãos. Que os santos anjos do Senhor nos acompanhem desde o amanhecer até o anoitecer. Que a paz de Cristo encha cada ambiente por onde passarmos. E que jamais nos falte a certeza de que Deus caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. Que nenhuma força do mal tenha autoridade sobre a nossa vida, porque pertencemos ao Senhor dos Exércitos. Quando as dificuldades aparecerem, levantaremos os nossos olhos para o céu, porque é de Deus que vem o nosso socorro. Arcanjo Miguel, fortalece a nossa fé, renova as nossas forças, protege-nos em cada decisão, guarda-nos em cada caminho, nos conduza sempre para mais perto do coração de Deus. Nós agradecemos ao Pai Celestial, porque sabemos que nenhuma oração feita com fé é esquecida. Cada palavra que pronunciamos hoje foi recebida pela infinita misericórdia do Senhor. Seguimos confiantes, não porque tudo será fácil, mas porque o Senhor estará conosco em todos os dias. Nós recebemos pela fé a tua proteção, Arcanjo Miguel. Recebemos a força do Espírito Santo, a paz de Jesus Cristo e as bênçãos abundantes de Deus, e declaramos com toda a confiança que nenhuma batalha será maior do que o poder do nosso Pai. Que a nossa vida seja sempre um testemunho do amor de Deus, da misericórdia, da fidelidade e do seu infinito poder. E que a cada novo amanhecer, o nosso coração se levante com ainda mais fé, mais esperança, mais coragem e mais confiança naquele que nunca falha, que nunca abandona e que jamais perde uma única batalha. Em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, antes que este dia continue, nos colocamos diante da presença de Deus e pedimos a tua poderosa intercessão. Não queremos caminhar sozinhos. Não queremos enfrentar as batalhas invisíveis apenas com as nossas forças. Precisamos da tua proteção, da tua espada de luz e precisamos da tua coragem. Neste momento,
visita a nossa vida, passa pela porta da nossa casa, entra em cada cômodo, derrama paz onde existe inquietação, leva esperança onde existe tristeza, leva coragem onde existe medo, leva luz onde existe trevas. Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro fiel do Deus Altíssimo, combate por nós. Combate por nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, pelos nossos sonhos, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Combate por tudo aquilo que Deus preparou para nós. Que nenhuma armadilha do inimigo consiga nos alcançar. Que nenhuma palavra maldita tenha força sobre a nossa vida. Que toda inveja, todo ódio, toda perseguição, toda mentira, todo plano maligno, caiam por terra agora, pela autoridade do Senhor. Arcanjo Miguel, estende tuas asas sobre nós, que elas sejam como um escudo contra todo o perigo. Se existe alguém desejando o nosso mal, que esse mal não encontre caminho, que toda seta lançada contra nós seja quebrada, que toda cilada do inimigo seja descoberta, que todo ataque seja desfeito, que toda intenção perversa se transforme em derrota, porque pertencemos a Deus. Arcanjo Miguel, coloca a tua espada de fogo diante da nossa casa, guarda as nossas portas, nossas janelas, guarda nossos caminhos, nossos passos, que nenhum acidente aconteça, que nenhum perigo nos surpreenda, que nenhuma notícia ruim chegue até nós, que o Senhor envie seus anjos para nos cercar em todos os lugares por onde caminharmos. Se hoje precisarmos tomar decisões, concede-nos sabedoria. Se hoje enfrentarmos desafios, concede-nos coragem. Se hoje encontrarmos obstáculos, abre caminho. Se hoje estivermos cansados, renova as nossas forças. Arcanjo Miguel, afasta toda confusão, toda angústia, toda opressão. Afasta toda influência maligna, todo espírito de divisão, toda palavra de derrota. Afasta da nossa vida toda mentira que tenta nos fazer acreditar que Deus nos abandonou. Nós cremos que Deus está conosco. Nós cremos que o Senhor nunca perde uma batalha, que toda a promessa de Deus há de se cumprir. Por isso não aceitaremos o medo, não aceitaremos o fracasso e muito menos o desespero. A nossa esperança está firmada em Cristo. Arcanjo Miguel, leva diante do trono de Deus as nossas súplicas. Apresenta os nossos pedidos, as nossas lágrimas, as nossas necessidades, os nossos sonhos. Que o Senhor olhe para nós com misericórdia. Se existem portas fechadas, que Deus as abra. Se existem causas impossíveis, que Deus intervenha. Se existem enfermidades, que Deus derrame a sua cura. Se existem dívidas, que Deus envie a sua providência divina. Arcanjo Miguel, afasta de nós todo espírito de desânimo, de fracasso, de confusão, de violência, de medo, de desespero e de desesperança. Que somente o Espírito Santo governe a nossa mente. Que somente a paz de Cristo habite em nosso coração. Que somente a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Neste dia, entregamos os nossos passos nas mãos do Senhor. Consagramos a nossa casa, a nossa vida, o nosso futuro, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda viveremos. Arcanjo Miguel, permanece à nossa frente, ao nosso lado, atrás de nós, acima de nós.
Que a tua proteção nos acompanhe desde o nascer do sol até o cair da noite. Que em cada instante lembremo-nos de que Deus caminha conosco. Mesmo quando não enxergamos saída, o Senhor já estará preparando um novo caminho. Mesmo quando tudo parecer impossível, o céu continuará trabalhando a nosso favor. Mesmo quando as forças faltarem, a graça de Deus será suficiente. Hoje escolhemos confiar, escolhemos permanecer firmes, escolhemos vencer pela fé e declaramos que nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Deus vivo. Que Jesus Cristo reine em nossa casa, em nossa família e em nossos corações. E que o Arcanjo Miguel, servo fiel do Altíssimo, continue intercedendo por nós, protegendo-nos, fortalecendo-nos e nos conduzindo pelos caminhos da paz, da verdade, da esperança e da vitória. Assim, confiamos inteiramente na misericórdia, no amor e no poder de Deus. E agora, Arcanjo Miguel, nós descansamos o nosso coração na certeza de que Deus já está agindo ao nosso favor. Ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, nós cremos que o Senhor já está abrindo caminhos. Nós cremos que portas estão sendo abertas, correntes estão sendo quebradas. Enquanto orávamos, o céu já se moveu. Enquanto clamávamos, Deus ouviu cada palavra, cada lágrima, cada suspiro e cada pedido que saiu do mais profundo do nosso coração. Não seremos vencidos pela tristeza, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa esperança. Arcanjo Miguel, protege os nossos passos, ilumina os nossos caminhos. Que a tua espada de luz permaneça levantada sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre tudo aquilo que Deus confiou às nossas mãos. Que os santos anjos do Senhor nos acompanhem desde o amanhecer até o anoitecer. Que a paz de Cristo encha cada ambiente por onde passarmos. E que jamais nos falte a certeza de que Deus caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. Que nenhuma força do mal tenha autoridade sobre a nossa vida, porque pertencemos ao Senhor dos Exércitos. Quando as dificuldades aparecerem, levantaremos os nossos olhos para o céu, porque é de Deus que vem o nosso socorro. Arcanjo Miguel, fortalece a nossa fé, renova as nossas forças, protege-nos em cada decisão, guarda-nos em cada caminho, nos conduza sempre para mais perto do coração de Deus. Nós agradecemos ao Pai Celestial, porque sabemos que nenhuma oração feita com fé é esquecida. Cada palavra que pronunciamos hoje foi recebida pela infinita misericórdia do Senhor. Seguimos confiantes, não porque tudo será fácil, mas porque o Senhor estará conosco em todos os dias. Nós recebemos pela fé a tua proteção, Arcanjo Miguel. Recebemos a força do Espírito Santo, a paz de Jesus Cristo e as bênçãos abundantes de Deus, e declaramos com toda a confiança que nenhuma batalha será maior do que o poder do nosso Pai. Que a nossa vida seja sempre um testemunho do amor de Deus, da misericórdia, da fidelidade e do seu infinito poder. E que a cada novo amanhecer, o nosso coração se levante com ainda mais fé, mais esperança, mais coragem e mais confiança naquele que nunca falha, que nunca abandona e que jamais perde uma única batalha. Em nome de Jesus. Amém.
Se esta oração tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Arcanjo Miguel, luta por mim. Eu quero ler a sua mensagem e também rezar por você. Se você conhece alguém que está passando por lutas espirituais, envie esta oração para essa pessoa agora. Às vezes, uma simples oração compartilhada pode transformar completamente a vida de alguém. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque todos os dias publicamos novas orações poderosas que fortalecem a fé, trazem paz ao coração e aproximam a nossa vida da presença de Deus. Que o Arcanjo Miguel caminhe à sua frente, quebrando todo o mal, abrindo seus caminhos e protegendo a sua vida e de sua família. Que a luz de Deus envolva você neste momento e que uma grande paz desça sobre o seu coração. Que a bênção do céu permaneça com você, hoje, esta noite e sempre. Amém.